Meu nome é Michela e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho que teve como título Influência de pistas visuais de status social e do posicionamento político na percepção racial. Bom, o julgamento que a gente atribui para as outras pessoas, ele pode ser influenciado pela nossa percepção visual. E então, dessa forma, a percepção racial que a gente tem, ela pode ser influenciada por elementos contextuais, como a roupa, por exemplo. E outro fator que pode influenciar a percepção racial que a gente tem é o posicionamento político, que muitas vezes ele está associado a valores, crenças e opiniões que a gente tem sobre diversas questões sociais, como questões étnico-raciais, por exemplo. Com isso em mente, esse estudo teve como principal objetivo investigar a influência de pistas visuais de vestimenta de alto e baixo status socioeconômico e do posicionamento político sobre a percepção racial. Como objetivos específicos, a gente teve investigar a relação da cor da pele e do posicionamento político dessas pessoas com a atitude delas em relação a políticas de ação afirmativa, no caso cotas, para pessoas não brancas e o preconceito racial. Bem, participaram da pesquisa 56 adultos, dentre eles 28 mulheres, todos brasileiros, com idade média aproximada de 25 anos, e 41 deles se declararam como brancos. Primeiramente, foi realizada a confecção dos estímulos, dos quais a gente selecionou 9 faces masculinas do banco de imagens OSF, e posteriormente eles foram transformados em avatares, né, animadas, e também foram construídos 11 níveis de morphing, de tonalidade da cor da pele, que ia do nível de totalmente branca a totalmente preta. E depois, com o Photoshop, a gente fez a junção da face com o colarinho, no caso, 9 roupas de baixo status e 9 roupas de alto status. Foram construídos no total 198 estímulos e aqui do lado a gente tem um exemplo de um desses estímulos. Bom, além disso, foi aplicada a escala de racismo revitimizador, uma pergunta sobre a atitude em relação a cotas para negros nas universidades, perguntas sobre posicionamento político e perguntas sociodemográficas. Bom, foi composto de 2 tarefas. A primeira tarefa consistia no experimento, onde as pessoas deveriam classificar as faces entre pretas ou brancas. E, posteriormente, então, vinha a segunda tarefa, que era um questionário social composto pelos instrumentos que foram descritos anteriormente. O tempo total de resposta das pessoas girou em torno de 20 minutos. E como principais resultados, a gente teve que não houve diferença significativa na percepção racial, que foi mensurada pelo ponto de igualdade subjetiva, PIS, entre os colarinhos de baixo e alto status social. Então, aqui nos gráficos a gente consegue perceber que a classificação das pessoas girou em torno dos mesmos valores, a média é bem próxima, tanto na condição de alto status quanto na condição de baixo status social. Também a gente verificou que não houve diferença significativa no PIS na condição de alto status e baixo status em relação ao posicionamento político das pessoas de direita ou de esquerda. E no gráfico a gente pode verificar que realmente a diferença não foi significativa entre as condições de alto status e baixo status em relação aos grupos de posição política. A gente também verificou que não houve diferença significativa no PIS na condição de alto status e baixo status em relação à cor da pele. No gráfico é possível ver que o grupo de pessoas brancas e não brancas não apresentou diferença significativa na classificação dos estímulos de baixo status e alto status social. Bom, também foi verificado que pessoas que se declararam como de direita foram significativamente menos favoráveis a cotas e tiveram maior score na escala de racismo do que as pessoas de esquerda. Então, nos 2 gráficos aqui, é possível perceber que na escala de racismo, as pessoas de esquerda pontuaram significativamente menos do que as pessoas de direita, e as pessoas de esquerda, no gráfico abaixo, foram mais favoráveis a cotas do que as pessoas de direita. Também foi encontrada uma correlação significativa negativa entre idade e favorabilidade a cotas e positiva entre idade e pontuação na escala de racismo. Bom, o que esses resultados podem representar? Primeiramente, a ausência de diferença entre o PIS de alto e baixo status, de acordo com o colarinho, pode ter sido causada pelo baixo número de tentativas por participantes, que classificaram 198 estímulos cada. Além disso, apenas cerca de 20% da amostra se posicionou politicamente como de direita e cerca de 27% se autodeclarou como não brancos, o que pode ter sido insuficiente para a gente constatar uma diferença significativa do PIS entre os grupos de posicionamento político e de cor da pele.
Bom, além disso, né, corroborando estudos anteriores, as pessoas de direita elas tendem a apresentar crenças conservadoras e preconceituosas, apresentando-se, no caso, menos tolerantes etnicamente e menos favoráveis a políticas de ação afirmativa para pessoas não brancas. E, dessa mesma forma, as pessoas mais jovens, elas tendem a apresentar crenças mais progressistas, demonstrando, no caso, menor racismo e maior favorabilidade a políticas de ação afirmativa. Bom, como sugestão para futuros estudos, deve-se investigar essas relações que foram descritas com amostras maiores e mais representativas, a fim de evitar as limitações aqui encontradas. E também fica aí o incentivo à utilização de instrumentos que misturem de maneira implícita e mais contextualizada a questão racial no Brasil. E também o incentivo à produção de bancos científicos de imagens nacionais, já que nesse estudo nós produzimos os próprios estímulos, então fica aí o incentivo para esse tipo de atividade. Obrigada.